Bem-vindos e bem-vindas ao Mind Asset, o podcast da Itaú Asset. Eu sou a Clara, da equipe de comunicação, e nesse episódio a gente vai falar mais sobre o IFRA 11, que é o primeiro fundo de infraestrutura listado em bolsa da Itaú Asset. E para falar mais sobre as perspectivas, carteira do fundo e movimentos do mercado, hoje eu conto com a presença do Ricardo Martins, que é gestor de crédito da Itaú Asset, e da Fabiane Cunha, que também é gestora de crédito na Itaú Asset. Então, Ricardo, seja muito bem-vindo ao Mind Asset. Obrigado, Clara, pelo convite. Um prazer estar aqui. Espero que a gente tenha um bate-papo bem legal. Maravilha. E Fabi também, muito bem-vinda ao Mind Asset. Obrigada também. Estou aqui à disposição para bater um papo bem legal aí sobre o IFRA. Legal. Para quem já nos acompanha nas redes sociais e acompanha os comentários da gestão, já conhecem o Ricardo. Então, é bom ter a presença dos dois aqui para a gente trocar uma ideia e falar mais, né, sobre as perspectivas para o IFRA 11. Então, para aqueles investidores que ainda não conhecem o fundo, ou só para relembrar aqui um pouquinho do que é o IFRA 11, eu queria que vocês trouxessem mais, né? O que significa ser um fundo de infraestrutura listado em bolsa? Tá ótimo. Bom, um fundo de infraestrutura listado em bolsa, acho que a primeira coisa que o investidor tem que ter na cabeça é que é um fundo fechado. É um fundo que ele não permite resgate. É um fundo muito mais focado para renda, distribuição de dividendos. Então, quando o investidor ele investe num fundo listado de infraestrutura, ele vai buscar muito mais um retorno via renda e no momento que ele quiser ter um retorno ali do capital investido, ao invés de solicitar um resgate, ele vai solicitar lá uma venda das cotas que ele adquiriu desse fundo. Por ser um fundo de infraestrutura, diferente, por exemplo, de um fundo imobiliário, os fundos imobiliários também são listados em bolsa, visam renda, o fundo de infraestrutura, ele é isento não só dos rendimentos, mas também do ganho do capital. Então, acho que esse é um outro diferencial super importante dos fundos listados de infraestrutura. Comparando com outros fundos de infraestrutura que existem no mercado, que não são fundos listados, acho que a principal diferença, de novo, é no momento que você consegue ter o retorno do seu investimento quando você solicita uma venda. Então, ali você tem ali um retorno dos recursos em mais ou menos 2 dias úteis, enquanto um fundo aberto de resgate, a cotização e o retorno de recursos, ele acaba tendo um prazo um pouco mais longo do que um fundo listado em bolsa. Então, acho que esse que é um dos principais pontos aí também para a gente ter na cabeça. E aí a gente falou, né, de renda, a questão da liquidez também tem algumas outras vantagens de se investir no IFRA 11, né? Eu diria que uma das outras grandes vantagens é a diversificação, né? Um investidor pessoa física dificilmente, assim, para não dizer impossível, conseguiria replicar sozinho a carteira que a gente tem hoje no IFRA, né? É muito difícil para uma pessoa física selecionar bons ativos, boas debêntures no mercado secundário ou selecionar boas ofertas públicas para entrar. Então, essa diversificação é muito importante, né? Quando você compra uma cota do IFRA, o investidor está comprando uma carteira pulverizada em mais de 20 emissores, então essa é uma vantagem muito relevante. E o segundo ponto é que a gente está falando de um fundo fechado, né? Um dos charmes maiores de um fundo fechado é que você não tem essa pressão por resgate, como a Fabi já pontuou, né? Então o gestor tem muito mais tranquilidade para trabalhar nas alocações sem ter que ter a pressão por manter uma boa parcela do fundo líquida, porque ele não vai sofrer resgate, ele não precisa dali a 30 dias honrar um resgate, porque o investidor, para sair do investimento, ele simplesmente vai na B3 e vende a sua cota na bolsa, né? É assim que funciona a dinâmica. E o terceiro ponto é uma gestão profissional, né? Enfim, tanto a Fabi como eu aqui temos mais de 20 anos de experiência trabalhando no mercado financeiro. Eu fiz minha carreira inteira trabalhando com financiamento de projetos de infraestrutura antes de me juntar à Itaú Asset. A Fabi foi gerente de crédito do Itaú BBA na área de energia. Então, assim, a gente já vive o mundo de infraestrutura, respira o mundo de infraestrutura há mais de 2 décadas. A gente já viu muita coisa dando errado também, infelizmente, né? Então, a gente sabe identificar bem onde estão as cascas de banana e toda essa experiência e bagagem que a gente traz aqui para o dia a dia da gestão do IFRA. E do ponto de vista do investidor, do retorno, né? Ele é composto, como vocês falaram, né? Também pela valorização da cota, o ganho de capital advindo daí, e do componente de renda, né? Então, entrando mais nessas características também,
de estratégia de gestão, acho que um dos grandes diferenciais da equipe que a gente vê, justamente você mencionou a gestão profissional, mas uma forte gestão ativa com busca por novos papéis, giro da carteira, né, estratégias de trading mesmo. Então, eu queria que vocês contassem na prática aqui como é que funciona esse dia a dia para vocês. Perfeito, Clarinha, vamos lá. A gente tem na nossa carteira eu gosto de dizer que a nossa estratégia ela é híbrida, tá? Então a gente tem na nossa carteira uma parte dela voltada mais para papéis que tendem a ficar mais parados, vamos dizer assim, na carteira do IFRA, né? São papéis que muitas vezes são objeto de um esforço restrito de distribuição, são objeto de uma originação própria nossa, são papéis que passam mais por baixo do radar dos investidores do mercado e são papéis que têm uma taxa geralmente maior do que simplesmente um papel fruto de uma oferta pública mais pulverizada e são papéis que a gente gosta muito da tese de crédito e são papéis que tendem a ficar ali na carteira do fundo sustentando o carrego. Tá? Mas a outra parte da nossa carteira, sobre a qual a gente faz essa gestão ativa que você comentou, é onde está realmente o cerne da nossa estratégia, né? Até então, os fundos de infraestrutura eles tinham uma visão mais de buy and hold, né? Ou seja, compra o ativo e segura ele, né? E o gestor só faz novas alocações quando ele incrementa aquele fundo, né? Faz um novo follow-on para fazer uma nova rodada de captações, ele tem mais recursos e faz novas alocações. Então a gente meio que estreou essa modalidade de gestão ativa no universo de fundos de infraestrutura. O que significa isso, né? Significa que a gente adquire papéis, daí a gente faz uma seleção muito criteriosa de papéis que a gente enxerga que tem um potencial bom de fechamento de spread. Só explicar um pouquinho aqui o que é um fechamento de spread, de uma maneira um pouco simplória. Na renda fixa, quando as taxas diminuem, ou seja, quando as taxas fecham, os títulos se valorizam. Tá? E o spread de crédito é aquele prêmio adicional de risco sobre o cupom do NTNB, né, sobre a referência de juros de um cupom atrelado ao IPCA, que o emissor paga. Então, uma debênture, por exemplo, pode pagar NTNB mais 2% ao ano. Tá? Então, a gente faz essas alocações, a gente compra esses papéis e quando esse spread de crédito ele se reduz, ele se fecha, a gente vende esses papéis antecipadamente, né? A gente realiza todo esse ganho para o investidor do IFRA e faz novas alocações em papéis novos com spreads gordos. Então, só para quantificar um pouquinho isso, né? A gente, por exemplo, quando a gente compra um papel que tem 2% de spread e eu, posteriormente, dali a alguns meses, eu vendo ele com 1% de spread, a gente está falando de 1% de ganho, vezes, grosso modo, a duration do papel. Então, se eu tiver uma duration como se fosse um prazo médio. Então, se eu tiver uma debênture com prazo médio de 7 anos e eu vendi ela com uma compressão de 1% de taxa, significa que eu vendi ela com 7% de ganho, ela teve um 7% de valorização nesse período. E com isso, com esse recurso da venda, eu faço uma nova alocação e depois continuo girando e rotacionando a carteira dessa forma. E essa é uma gestão bastante poderosa para fins de geração de alfa, né? Tanto que a gente entrega retornos muito mais substanciais do que simplesmente seria a fotografia momentânea da carteira e quanto que o spread médio em qualquer momento que a gente olha a composição da carteira do fundo. Complementando um pouco essa questão da gestão ativa que o Ricardo comentou, só para colocar um pouco de números, né? Então, entre o comecinho de 2021 e o final de 2023, a gente transacionou, girou a carteira em mais de 1,3 bilhões de reais, que dá mais ou menos 135% do PL do fundo, é um valor bem relevante. Nesse período, a gente comprou aí, essas transações foram em média com spread de crédito de compra de 2% e vendemos com spread de 1%. Então, essa diferença na taxa acaba sendo um retorno aí adicional para os nossos investidores. Quando a gente olha o retorno do fundo do comecinho de 2020 até fevereiro de 2024, a gente está falando num retorno aí acumulado de IMAB mais 5,40% ao ano, que equivale mais ou menos aí a um CDI mais 3,80 ao ano, que fazendo uma comparação com um papel não isento, deveria ser pelo menos um CDI mais 4,5% ao ano. Então, é um retorno aí bastante atrativo. E só para finalizar, né, essa fonte de geração de alfa da gestão ativa ela é muito poderosa e ela resulta num resultado real muito maior do que a meta formal de retorno do fundo, né, que é entregar IMAB mais 0,5% a 1% ao ano de retorno para o cotista. Legal, e acho que também um outro ponto bem importante de se ressaltar é que o IFRA 11 é um dos fundos listados de infraestrutura mais antigos
e já são aí mais de 4 anos de existência sem nenhum evento de crédito, né? O que é bastante relevante se a gente olha para o nosso mercado. Então, queria que vocês destacassem um pouco mais desse processo de investimento, né? Que é super robusto aqui. Legal, acho que o primeiro ponto aí é um processo de análise bastante criterioso, né? Então tem todo esse histórico aí do Ricardo, 20 anos em Project Finance, eu em concessão de crédito. Então a gente tem uma análise de crédito bastante rigorosa, a gente visita os emissores, visita os projetos, faz uma modelagem, cenário base, cenário pessimista, diversas premissas pessimistas para ter uma segurança de que a gente vai ter ali o retorno esperado em relação ao investimento que a gente tá fazendo, né? A gente leva as nossas análises para uma aprovação em comitês colegiados, então a aprovação não é única, exclusiva do Ricardo ou minha, tem todo um comitê que avalia o nosso trabalho e que toma a decisão de forma colegiada em diferentes instâncias. A gente tem um modelo proprietário de rating, diferente aí, não é só dar uma olhada no rating público, a gente faz a nossa atribuição interna de rating, a gente passa por toda a estrutura de governança da Itaú Asset, então análise PLD, análise ESG, para ter bastante segurança no investimento que está sendo feito lá no IFRA. Certo, e aí a parte disso, né, também falando, a gente passou pelas definições do IFRA, né, como que o cotista pode enxergar esse potencial de retornos, diferenciais da mesa, agora puxando a nossa conversa um pouco mais para mercado e perspectivas. A gente viu que no começo do ano a gente passou por algumas mudanças regulatórias, principalmente com os títulos incentivados ligados ao agronegócio, ao ramo imobiliário também. Então, como é que isso se refletiu para o IFRA 11? Eu queria pegar também a percepção de vocês, né? Se essas mudanças são positivas ou não, o que vocês esperam a partir disso? Vamos lá, Clarinha. No começo de fevereiro, né, o Conselho Monetário Nacional editou 2 novas resoluções que apertaram bastante as regras para a emissão desses papéis, né, atrelados ao agronegócio e setor imobiliário que você comentou, né? Então, as LCIs, as LCAs, os CRIs, os CRAs e as LIGs também, né? Então, de fato, tornou muito mais difícil a emissão desses papéis. O que a gente vai ver na prática aqui ao longo dos meses é uma redução muito forte na emissão de novos papéis, né? E eram queridinhos dos investidores, né? Todo mundo gosta de um investimento isento e todo mundo, era uma coisa muito prática, né? Putz, venceu o meu LCI, vou lá e renovo, venceu o meu LCA, vou lá e renovo, procura um CRI, procura um CRA, enfim. Isso vai diminuir muito a oferta desses títulos e, naturalmente, começou-se uma procura muito intensa por outros tipos de investimentos isentos, né? E o universo de infraestrutura sempre foi isento, né? Então, tanto as debêntures quanto os fundos de infraestrutura sempre foram isentos. Mas eles não eram tão populares, por exemplo, como os fiagros e os fundos imobiliários, né, que sempre teve essa característica muito forte, muito enraizada de pagar o rendimento mensal, os rendimentos serem isentos. E os fundos de infraestrutura não eram tão populares assim. Então a gente vê que, no final das contas, é um movimento positivo no sentido que está trazendo mais atenção, o investidor está mais atento e mais buscando oportunidades também no universo de infraestrutura, que a gente acha que é super charmoso, tem muitos predicados aqui, muitas vantagens, inclusive em relação a risco de crédito, né, na média ser mais seguro do que uma carteira composta por ativos imobiliários, uma carteira composta por ativos do agronegócio, né? Então, no final do dia, a gente vê isso como extremamente positivo. E um outro fator também é que as debêntures de infraestrutura passaram, né, por ter uma demanda muito mais forte, né, muito mais investidor buscando e gestores buscando papéis de infraestrutura também, né? E com isso os spreads se comprimiram, né? Os spreads se fecharam, né? Lembrando, quando os spreads se fecham, os papéis se valorizam. E com o IFRA aconteceu isso também, né? Ao longo de fevereiro a gente teve um fechamento de 0,3%, né? Na média da carteira do IFRA, isso reverteu numa valorização muito acentuada da cota também, tanto na cota patrimonial do fundo quanto na cota mercado, que é aquela negociada em bolsa. Então, colocando tudo em miúdos, é um momento diferente, né? Tem um momento, muita gente buscando investimento em infraestrutura, mas a gente enxerga como essencialmente um momento muito bom, né? Porque está trazendo uma atenção renovada para a classe de infraestrutura, que eu acho que era uma coisa que realmente a gente estava precisando, né? Para tornar o produto mais popular, mais conhecido entre os investidores em geral. E quando a gente fala de apetite aqui para novas alocações, quando a gente olha para o mercado e vê esses novos níveis de preço, ela existe? Como é que está? De fato, é um momento de mercado bastante desafiador para nós gestores, né? Porque você tem os fundos abertos captando muito, né? Os fundos listados fazendo seus follow-ons, as suas ofertas subsequentes para aumentar suas captações também.
e os spreads caindo bastante, né? Então, torna-se sim um pouco mais desafiador para encontrar boas oportunidades no mercado, mas assim, fato é que a gente consegue originar operações, tá? A gente não vê hoje gargalo para procurar novas operações, para originar novas operações. A gente tem uma capilaridade muito grande de contatos com emissores, com casas distribuidoras de operações. A gente consegue sim achar, encontrar, mesmo num cenário adverso como esse, boas oportunidades para os nossos fundos de infraestrutura, tá? Então, dá um número aqui para vocês. Entre operações que já liquidamos e que vamos liquidar nos próximos meses, a gente tem mais ou menos 150 milhões de reais mapeados e operações com spreads bons. Operações exclusivas para nós, com spreads bons, que estão spread muito melhores do que a gente vê no mercado secundário de papéis, do que a gente vê nas novas ofertas de papéis de infraestrutura saindo. Então, assim, é um momento mais desafiador, mas a gente tem conseguido ainda assim originar boas alocações para os nossos fundos. E se a gente for dar um zoom aqui, dá para falar de setores? Tem alguma preferência? Como é que está composto o portfólio do fundo como um todo? Sim. Bom, a gente, acho que um dos pontos que a gente busca e até também com base no nosso histórico aí, os 20 anos de mercado, já tendo encontrado aí alguns problemas pelo caminho, é a diversificação, né? Eu acho que essa é uma das formas da gente minimizar possíveis impactos de qualquer problema que possa surgir, né? Então, o IFRA ele é um fundo bem diversificado. A gente está falando aí do maior emissor, não passa de 10% do PL do fundo. Então, a gente tem aí mais de 20 emissores. É algo que a gente preza muito, dando um foco um pouquinho maior nos principais, apesar da diversificação, né? A gente está falando aí do setor de transmissão de energia, setor de saneamento, setor de geração de energia. Então, transmissão, setor, acho que é o mais previsível aí possível. Praticamente você recebe um aluguel pago pelo sistema, pelos principais players aí do sistema elétrico brasileiro, então é um risco bastante tranquilo. Saneamento é um setor depois de algumas alterações regulatórias, com boas perspectivas. O Brasil é um país que necessita bastante de investimento nesse segmento. Então, a gente tem aí várias oportunidades de bons projetos e que também tendem a ter aí uma receita, uma margem aí relativamente previsível. Então, acho que são esses os setores que a gente está mais concentrados, que a gente também busca fazer as alocações dentro do IFRA. E só complementando um pouco um ponto que o Ricardo comentou que eu acho importante em relação a essa diminuição dos spreads, acho que a gente não está abrindo mão de ter uma boa relação risco-retorno, né? Porque nessa nova situação de preços, o que mais tem aparecido para a gente são projetos que não são tão bons e estão com taxas muito pequenininhas ali, dado esse contexto de mercado que o Ricardo já comentou. Mas a gente prefere não, vamos segurar, a gente consegue originar, a gente tem relacionamento, então a gente continua focando em operações que têm uma boa relação risco-retorno para entregar uma boa rentabilidade para os nossos investidores. Para a gente fechar aqui a nossa conversa, acho que a minha pergunta é justamente essa, né? O que os investidores podem esperar do IFRA 11 daqui para os próximos meses, dentro de todo esse cenário aqui que a gente conversou? Perfeito, Clarinha. Como a Fabi já apontou, eu também, enfim, é um momento bastante peculiar o que a gente vê no momento, né? Então a gente vê ali uma procura muito intensa por investimentos isentos, por papéis isentos, e as debêntures 12431 têm passado ali por uma certa irracionalidade, a nosso ver, de precificação, né? Como a Fabiane já comentou também, a gente vê tem projetos aqui com uma relação risco e retorno aqui bastante desbalanceadas, né? Então a gente tem que ter um olhar muito criterioso, uma análise muito cuidadosa para realmente fazer alocações que façam sentido, né? E agora, mais do que nunca, é um momento em que o investidor deveria confiar na experiência de um gestor, né? E fazer os seus investimentos em infraestrutura através de fundos e não ele tentar comprar debêntures de forma avulsa no mercado secundário, entrar nas novas ofertas, porque tem muito joio do trigo a ser separado aqui. Muitas debêntures com relações risco-retorno bastante desbalanceadas. A gente acha que vai levar um tempinho até para esse mercado se acomodar, vai levar alguns meses ainda para essa relação entre oferta e demanda de papéis isentos se acomodar e a gente voltar a um cenário mais normal de spreads. Até lá isso acontecer, a gente acha que todo cuidado é pouco e a gente acha que a melhor opção realmente para o investidor que está
sobretudo se iniciando aqui nos investimentos de infraestrutura, que faça suas aplicações via fundos, em vez de se aventurar sozinho a tentar selecionar papéis de debêntures de forma avulsa no mercado, que a gente sabe que tem muitas corretoras, muitos bancos que oferecem ali debêntures de infraestrutura para as pessoas físicas. Tá? Acho que o track record do IFRA como um todo é bem representativo, né, dessa mensagem. Realmente a equipe de vocês consegue ter um diferencial na gestão, entregando e maximizando o retorno potencial para o investidor. Então, quero agradecer a vocês. A gente chega no final do nosso episódio. Então, Ricardo, Fabi, obrigada por terem topado participar desse episódio aqui do Mind Asset com a gente. Obrigado, Clarinha. É um prazer. Contem sempre conosco aqui para conversar sobre o IFRA 11. Maravilha. Obrigada, Clarinha. Contamos aí com os investidores. Sim, com certeza. E, bom, para você que quer saber mais sobre o IFRA 11, basta clicar no link da nossa descrição. Ele vai te direcionar direto para o site, onde você encontra a carta mensal da gestão. Tem também os vídeos mensais que a gestão faz e traz mais detalhes sobre carteira, posicionamento e pagamento de dividendos também. Então, obrigada por nos acompanhar até aqui e a gente se vê no próximo episódio.